Imagina você ganhar um presente amaldiçoado da própria irmã, simplesmente por conta de uma herança. Olá pessoal, eu sou de Santos e este é o canal Mistérios do Além. Tem histórias que chegam até a mim, embrulhadas de carinho, com laço, com sorriso, com gesto calculado de quem sabe exatamente o que está fazendo, enquanto finge não saber de nada. E essa é uma delas. A pessoa que me enviou esse relato não é do tipo que acredita em qualquer coisa. 60 e poucos anos, trabalhou uma vida inteira, cuidou da mãe, doente sozinha por anos. Nunca foi de frequentar terreiro nem consultar cartomante. Era uma mulher prática, de pés no chão. O que aconteceu com ela abalou exatamente esse tipo de pessoa. Vou chamá-la de Conceição. Conceição era a caçula de 3 irmãos. O mais velho, Roberto, tinha carreira sólida, casamento estável, dinheiro num banco, o tipo de filho que a família apresenta com orgulho, mas que some quando as coisas ficam difíceis. A do meio era Soraya. Soraya tinha um bom estudo, tinha feito faculdade, tinha tudo para construir uma vida independente, mas quando se casou com um homem rico, Fábio, empresário, que preferia a esposa em casa, ela largou tudo, a carreira, as ambições, qualquer projeto que fosse dela. Trocou por salão de beleza, almoço com amigas e a identidade da mulher bem casada nunca foi satisfeita com o que tem. Conceição descreveu a irmã com uma frase que eu não esqueci. Ela tinha tudo e sempre precisava de mais. Era uma fome que nenhuma riqueza conseguia matar. Conceição nunca se casou. Morou com a mãe, Dona Teresa, e foi ela que cuidou da mãe quando a saúde começou a falhar. Parkinson, pressão alta, as condições complicadas que vêm junto quando o corpo envelhece com as doenças. Conceição trabalhava, ajudava nas despesas, pagava a manutenção do imóvel. Roberto aparecia no Natal. Soraya aparecia quando queria alguma coisa. Dona Teresa sabia disso. Não era ingênua. Por isso, antes de morrer, organizou tudo com cuidado. Consultou advogado, fez testamento, deixou cada detalhe registrado em cartório. Dona Teresa faleceu um pouco antes da pandemia. Foi Conceição quem cuidou de tudo. Velório, o enterro, a burocracia, os documentos. Na semana seguinte, os 3 reuniram no escritório do advogado. Roberto ficaria com um terreno nos arredores da cidade. Soraya receberia o equivalente a R$100.000 em conta bancária. Para Conceição, a casa onde as duas viveram juntas por décadas, mais uma reserva menor para cobrir as despesas do funeral. O advogado foi claro. A casa era exclusivamente de Conceição. Tudo dentro dela, incluindo as joias guardadas no cofre. Roberto assentiu e foi embora, sem drama. Soraya não. Ficou vermelha, a voz subiu. Disse que a casa deveria ser dividida, que queria vender e repartir. O testamento deveria ser contestado. O advogado repetiu com paciência. O documento era claro. Registrado, assinado por Dona Teresa, em plena lucidez. Soraya bateu a porta ao sair. Conceição voltou para casa com os documentos em mão e chorou sozinha por horas. Não pela herança, mas pela mãe, que perdera, e pelos irmãos, que provaram naquele dia exatamente o que eram. Uma semana depois, Soraya apareceu na porta, diferente, calma, sorrindo, daquele jeito que Conceição conhecia desde pequena. Aquilo que Soraya usava quando queria alguma coisa e sabia como pedir. Disse que queria paz, queria se desculpar, que tinha reagido mal, que estava no luto. Trouxe um presente como gesto de paz, uma boneca antiga. Conceição colecionava bonecas. Havia décadas. Soraya sabia disso. Sempre soube. A boneca era de pano, com cabelos dourados, um vestidinho rosa com detalhes redondos. Antiga. Bem conservada. Conceição recebeu com carinho genuíno. As duas tomaram café, conversaram sobre a mãe. No final da visita, Soraya pediu, só de passagem, mais uma joia da mãe como lembrança. Conceição disse que não estava no momento. Soraya entendeu, ou fingiu entender. Pediu para usar o banheiro antes de ir embora. Quando saiu, Conceição
ficou na sala com a boneca nas mãos, sentindo uma paz estranha. Ela não desconfiou de nada. Ainda. Naquela noite, Conceição deitou na cama da mãe, abraçada ao travesseiro que ainda tinha seu perfume. Adormeceu entre lágrimas e o pesadelo começou. Uma figura deformada que a perseguia por corredores sem fim, olhos vermelhos que a encontravam independentemente de onde tentasse se esconder. Ela tentava acordar, não conseguia, só despertou quando a campainha tocou. Era o senhor da ronda noturna, cobrando o pagamento do mês. Ao ir buscar o dinheiro no quarto, percebeu a boneca que Soraya dera estava em posição diferente. Tinha certeza de tê-la colocado sentada ao lado das outras bonecas sobre a cama. Agora estava na beirada. Ela arrumou, disse a si mesma que estava perturbada pelo luto, que não deveria confiar na própria memória. Na noite seguinte, os pesadelos voltaram, com um homem que sussurrava palavras horríveis e cujo toque causava um frio que atravessava os ossos. Quando conseguiu acordar, a boneca estava na cama, ao lado dela. Tinha certeza absoluta de tê-lo colocada na cadeira. Nas semanas seguintes, Conceição começou a adoecer. Não de forma dramática e súbita, de um jeito lento, insidioso. Primeiro o cansaço, depois a pressão alta, depois a taquicardia, depois sintomas de gripe, que não passava com nenhum remédio. E então apareceram os hematomas. No braço esquerdo primeiro, depois nas pernas, depois no abdômen. Manchas roxas que surgiam sem que ela tivesse batido em nada, que tiveram alguns dias e desapareceram, só para aparecer em outro lugar. O médico fez exames, suspeitou de lúpus. Os exames voltaram normais. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Nesse período, Soraya aparecia esporadicamente, trazendo comida, sempre sorrindo, sempre solícita. E Conceição foi percebendo. Toda vez que comia algo que a irmã trazia, passava mal. Enjoo, dor no estômago, mal-estar, que durava horas. Ela tentou ignorar, tentou encontrar outra explicação. Não queria acreditar no que a cabeça começava a sugerir. Foi a vizinha enfermeira Patrícia quem disse o que ninguém tinha dito. Estava visitando Conceição em uma tarde. Viu o estado que a amiga estava, emagrecida, olheiras profundas, hematoma nos braços visíveis pela manga da blusa. Fez uma pergunta direta. Conceição, quando foi que tudo isso começou? Conceição pensou, tentou mapear. Quando chegou na data, ficou em silêncio. Tudo tinha começado depois da visita de Soraya, depois da boneca. Patrícia pediu para ver a boneca. Conceição foi buscar com dificuldade. Patrícia a pegou com cuidado, examinou o vestidinho rosa, encontrou uma abertura no tecido. Não era costura, era uma abertura feita com intenção. Pediu uma faca. Com cuidado, começou a abrir o corpo da boneca pelo fundo. Conceição ficou parada, com o coração na garganta. Patrícia pediu uma sacola plástica antes de tocar nos objetos. A sacola cobrindo a mão. Retirou por um que estava escondido dentro da boneca. Um galho seco e escuro. Uma foto de Conceição tirada sem ela saber. Dobrada várias vezes e presa com 3 alfinetes enferrujados. Uma bolsinha de tecido amarrado com uma linha preta. E uma substância escura e pegajosa. Um papel dobrado escrito à mão, com uma caligrafia miúda e inclinada. Patrícia leu em voz alta: que ela adoeça e pouco a pouco se vá. Que o maligno a atormente e não deixe em paz. Que ao fazer isso, ela se vá sem lutar. Tudo dela será meu e ninguém me tirará. O silêncio que veio depois daquela leitura durou um tempo que nenhuma das duas soube medir. Conceição ficou olhando para a boneca aberta na mesa. Aquela boneca de cabelos dourados e vestidinho rosa que ela tinha recebido como um gesto de paz, e entendeu. A visita ao banheiro. Soraya tinha ido ao banheiro antes de ir embora naquele dia, o suficiente para entrar no quarto de Conceição, colocar a boneca no lugar certo
e sair sorrindo. Naquela mesma tarde, foram ao quintal queimar a boneca junto com todos os objetos que estavam dentro dela. Conceição ficou olhando para a fumaça subir e sentiu um alívio físico, como se algo que pesava no peito tivesse sido retirado junto com a fumaça. Procurou orientação espiritual, começou a orar com regularidade, que não tinha há décadas. Cortou completamente o contato com Soraya. A saúde foi voltando gradualmente. Os hematomas pararam de aparecer. Os pesadelos foram diminuindo. O cansaço foi embora. A pressão voltou ao normal. Conceição se aposentou. Viaja quando pode, cuida da casa que a mãe deixou para ela, reza todos os dias para a alma de Dona Teresa. E nunca mais falou com Soraya. Galerinha do Mistérios do Além, olha só o que uma pessoa pode fazer com a própria irmã simplesmente por conta de uma herança. Observem tudo que essa pessoa colocou dentro daquela boneca. Fotos com alfinetes, papel escrito à mão, a intenção explícita de causar adoecimento e morte, substância não identificada. Isso não é colocado por acidente, foi colocado com intenção, com cuidado. E não sei se feitiçaria funciona no sentido literal, sobrenatural. Ninguém sabe, mas sei que o efeito psicológico de descobrir que uma irmã colocou uma maldição escrita com um nome, com seu nome dentro de uma boneca, presenteada com um gesto de pai, esse efeito é real e devastador, independente de qualquer crença sobrenatural. O que me perturba mais profundamente nessa história não é a boneca, é a frieza de Soraya. Aparecer na casa da irmã uma semana após a morte da mãe, sorrir, tomar café, conversar sobre memórias, pedir só mais uma joia, ir ao banheiro colocar a boneca, sair abraçando, isso não é impulsividade e planejamento, é execução, é a frieza calculada de uma pessoa que decidiu conscientemente destruir a própria irmã e ficar com a herança. Conceição terminou o relato e disse uma frase: não desejo mal a ela, o tempo se encarrega, ela tem filhos e essa é a herança que deixa. Egoísmo e traição. Porque tem algo muito mais assustador do que a boneca com objetos dentro. É uma pessoa que olha os olhos da própria irmã, sorri e dá um presente envenenado. Isso se chama maldade humana. E essa, infelizmente, não precisa de nenhuma explicação espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito cuidado com o que vocês ganham. Presente com um gesto de delicadeza, muitas vezes vem por trás coisas que a gente nem imagina. Cuidado com quem entra na sua casa, cuidado com o que você recebe dos outros. E fica a lição pra nós, né? E esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história. Um grande beijo e até o próximo relato.